Graças a Deus, a paz, que o Senhor Jesus possa ricamente abençoar a sua vida e fazer de você um grande vencedor. Eu tenho uma palavra que Deus nos trouxe nesse momento, segundo Samuel, capítulo 22, no verso 1, a santa palavra de Deus nos diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Olha que maravilha! Davi ele começa a exaltar, glorificar a glória do Deus sempre eterno, do Deus vivo, do Deus maravilhoso, do Deus que era, que é e sempre será a nossa força. Então no verso 2, Davi continua dizendo, e disse, o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador. Por isso que Davi, como você vai aprender através dessa mensagem, Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque em meio a tantas adversidades, Davi ele tinha um propósito com Deus. E no momento que você tem um propósito com Deus, tudo na sua vida, Deus ele faz florescer de bênçãos no seu caminho, na sua família. E diz no verso 3, o meu Deus. Davi, em meio à perseguição que ele se encontrava, Saul perseguia Davi de uma forma, Davi era encurralado várias vezes por Saul, mas mesmo Davi sendo perseguido, Davi declarava isso aqui: o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Então Davi, ele tinha essa convicção, Davi ele tinha essa certeza, Davi ele não deixava os problemas abater a fé, a certeza, a confiança que ele tinha no Deus sempre eterno, no Deus vivo. E no verso 4, Davi continua louvando a Deus, dizendo assim: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha que palavra gloriosa, através desse louvor, enquanto Davi ele estava louvando, glorificando, exaltando, Davi ele tinha a certeza que o único que deve ser glorificado, exaltado, se chama o Deus Criador dos céus e da terra. E no verso 5, Davi continua louvando, dizendo assim: porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Davi ele estava vivendo um momento até mesmo de angústia. Davi se encontrava cercado por o seu inimigo, que era Saul, o rei Saul, e Saul estava no encalço de Davi para matar. Davi sabia disso. É tanto que ele declara aqui, porque ondas de morte. Davi ele estava cercado por todos os lados. Davi se encontrava em uma triste situação, podemos falar assim. Mas no verso 6, olha o que é que Davi diz: cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Olha só, Davi ele estava cercado. Davi, aos olhos humanos, Davi não tinha nenhuma maneira para ele se livrar, porque Saul era rei. Saul tinha um exército preparado, mas com todo o aparato que Saul tinha, Saul não conseguia vencer a Davi. Sabe por quê? Porque Davi ele se refugiava em Deus. No momento que você se refugia em Deus, Deus ele começa a abrir os céus dos céus e proporcionar para a sua vida uma bênção transformadora. Olha só no verso 7, Davi mesmo passando por tudo isso, sentindo tudo isso, olha a confiança de Davi. Ele declara assim: na minha angústia invoquei o Senhor.
Quantas vezes a pessoa se encontra em angústia, em aflição, até mesmo pensando em tirar a própria vida, mas a pessoa não tem mais força para clamar ao Senhor. Olha só, olha onde Deus ele nos leva através desse cântico que Davi ele estava louvando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. E diz assim, ó: invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Tem pessoas que na hora da adversidade, na hora que vem a luta, a pessoa já não sabe mais nem de quem ela é. Muitas das vezes a pessoa, que Deus que nada. Se esse Deus fosse bom, eu não estava passando por isso. E assim vai falando várias palavras negativas. Mas aqui Deus está trazendo, através desse cântico, uma grande revelação para mim e para você. Olha o que Deus está dizendo, através do cântico de Davi: na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus. Ele quem? Deus, do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Você pode declarar aí, glória a Deus. Olha como a presença de Deus transforma. Olha como a presença de Deus muda. Olha como a presença de Deus faz o sobrenatural acontecer. E eu quero que você entenda, você que está acompanhando, segundo Samuel, capítulo 22, no versículo 17, diz assim: do alto me estendeu ele quem? Deus, a mão, e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Glória a Deus, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Davi, ele se encontrava com desejo, de morte. Davi se encontrava em angústia. Davi se encontrava encurralado pelo rei Saul. Saul queria matar Davi, porque Saul, ele sabia que Davi, agora, ele era o preferido de Deus. Olha só, e a inveja fez Saul tomar raiva, perseguir a Davi. Você pode ver, quando você começa a se destacar no seu trabalho, na sua família, na sua casa, logo a inveja vai surgir, como surgiu também na vida de José. E os irmãos venderam José para serem escravos. Mas mesmo José sendo vendido para ser escravo, Deus exaltou José. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus na sua vida, na minha vida, permanecerá. E diz aqui, olha só como é forte: livrou-me, Davi declara cantando, livrou-me do meu possante, do forte inimigo. Quem tem sido o teu forte inimigo? As dores de cabeça constante, a insônia, desejo de suicídio, insônia, depressão, ansiedade, desemprego, amargura. Olha quantas coisas talvez está sendo o seu possante inimigo. E Davi, ele disse assim: me livrou do meu possante inimigo. Talvez o seu possante inimigo tem sido os remédios controlados. Olha só, tem sido o medo. E ele diz mais: dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Olha só, aonde Deus, ele nos faz chegar através desse cântico, aonde Deus, ele nos leva a tomarmos posse da nossa vitória. E no versículo agora 19, diz assim: assaltaram-me no dia da minha calamidade. Davi falou assim: olha, teve um dia que eu estava fraco, teve um dia que eu estava, tem aquele dia, o dia mau. No dia mau, assaltaram Davi, armaram o cerco, ciladas. Olha só, e a Bíblia diz assim, olha ele declarando: assaltaram-me no dia da minha calamidade. Quer dizer, o inimigo espera uma oportunidade para agir no teu casamento, agir na tua empresa, agir na tua saúde. Mas olha só, olha como Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Por causa disso aqui, mas o Senhor me serviu de amparo. Diga glória a Deus. Deus serviu. Davi falou assim: olha, eles tentaram
No dia mau eles chegaram a mim, mas eles não conseguiram tocar em mim. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele se tornou o meu amparo. Ele pode se tornar para você o seu amparo. Ele pode se tornar para você o seu libertador. Ele pode se tornar para você o seu alto refúgio. E diz aqui no verso 20, olha o que é que Deus fez com Davi. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele quem? Deus se agradou de mim. Dá uma paradinha para você analisar, para você refletir. Os inimigos estavam no encalço de Davi, os soldados, o rei Saul. Mas por que não tiveram êxito contra Davi? Porque Davi, ele tinha isso aqui. Davi fazia algo que agradava a Deus. Você quer ser protegido por todos os lados. Você quer ser livre da inveja, dos laços infernais, como Davi falou. É preciso você fazer algo para que Deus venha se agradar de você. Deus tem que se agradar de mim. Deus tem que se agradar de você. Por quê? Ele diz assim, ó: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi, ele até teve um momento que Davi pegou na orla, nas vestes de Saul, enquanto Saul dormia, e cortou um pedaço. Mas logo Davi caiu em si e disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Olha só, olha o temor que Davi ele tinha, olha o respeito. Aí eu digo uma coisa para você, para que você possa entender. Davi, ele já sabia que Saul não era mais ungido, Deus não tinha mais prazer em Saul, mas mesmo assim, Davi, ele não tocou na vida de Saul. Olha só, olha onde Deus nos leva nessa mensagem. E ele diz aqui, ó, retribuiu segundo a justiça. Davi, ele praticava a justiça. Davi, ele não fazia no impulso, na vontade da carne. Não, porque se você e eu queremos sermos protegidos pelo Senhor, sabe o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer algo, fazermos por onde Deus venha se agradar de nós. O que você tem feito? Deus tem se agradado? Então ele diz aqui no verso 22, pois tenho guardado, olha como Davi andava, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente, perversamente do meu Deus. Tem pessoas que quando ela está cercada pela adversidade, pelos problemas, o que é que a pessoa logo faz? Ela se aparta impiamente, ela se afasta. O diabo sugere para ela, abandona a casa de Deus, não vai mais. Olha só, mas Davi, ele falou, ele estava passando o que ele estava passando, mas ele declarou aqui, eu não me apartei impiamente, perversamente do meu Deus. Isso é confiar, isso é acreditar, isso é perseverar. E diz mais aqui, ó, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Davi, você entende agora porque ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não se apartou dos estatutos, da lei de Deus, da palavra do Senhor. Davi não se apartou. Isso é glorioso. Isso faz com que o próprio Deus tenha prazer em socorrer a pessoa. E ele diz aqui, ó, também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Como diz no Salmos 1, Davi, ele não se assentava na roda dos escarnecedores. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está falando fortemente ao teu coração? Olha só, e no verso 25 diz assim, daí retribuir-me
o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Davi, como eu falei há alguns minutos, ele teve a oportunidade de executar Saul, mas Davi preferiu confiar em Deus. Em quem você tem confiado mediante essa situação, essa batalha? E diz no versículo 26, para com o benigno, Davi cantando, te mostra benigno, com íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostra, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate os altivos. 29, tu, Senhor, olha o que é que Davi está declarando, és a minha lâmpada. Eita glória, que maravilha, eita Deus. Você pode se alegrar do outro lado? Um homem que ele tinha 1001 motivos, ele estava no encalço dele, os inimigos, os soldados do rei, não tinha como ele se livrar. Mas em meio a tudo que ele estava passando, olha o que é que o salmista declara, olha o que é que o rei Davi declara, olha o homem segundo o coração de Deus declara, tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Eu sou guiado pelo Senhor. O Senhor vai me iluminar, o Senhor não vai deixar eu cair em armadilhas, o Senhor não vai cair, que eu caia no laço do passarinheiro. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Isso aqui é glorioso, isso aqui nos faz vencer, isso aqui nos leva à presença do Todo-Poderoso. E diz assim, no 30, pois contigo desbarato o exército. Com o meu Deus, sem Deus, nem eu nem você podemos vencer as tentações, as tribulações. E ele diz mais aqui, com o meu Deus, salto muralhas. Eita Davi, Davi alegrava a Deus. Ainda que os inimigos tentavam vencer Davi, não conseguia. Sabe por que não conseguia? Porque Davi, a confiança que ele tinha era somente em Deus. Em quem está a sua confiança? Os seus caminhos é trevas ou você quer que Deus ilumine os seus caminhos? Então ele diz aqui, presta atenção agora, o caminho de Deus não é dos homens, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas o caminho de Deus, lembra que Jesus fala no Novo Testamento, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então siga esse caminho. Se você quer chegar no reino da glória, se você quer ser cercado por todos os lados, como Deus fez na vida de Davi, então não saia do verdadeiro caminho. O caminho perfeito é o Senhor Jesus. Então ele diz aqui, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Que maravilha! Davi não tinha condições de estar louvando como ele estava, mas sabe por que Davi louvava tanto assim a Deus? Sabe por que ele louvava tanto a Deus? Porque ele tinha depositado toda a sua confiança no Senhor. Isso é glorioso. Aí às vezes a pessoa pergunta, como é que um homem pode ser segundo o coração de Deus? Por isso aqui. Se um cântico ele fez isso aqui, imagine na hora que ele estava lá no pasto ou no palácio, louvando a Deus. O que é que ele não falava para Deus? Porque isso aqui está resumido. Ele falou muito mais para Deus. E diz mais aqui, pois quem é Deus senão o Senhor? É uma pergunta. E ele diz aqui, e quem é rochedo, quem é rocha, senão o nosso Deus? Nessa rocha, eu e você podemos confiar. Eu e você podemos alicerçar os nossos pés. Porque essa rocha não é rocha de escândalo não, meu irmão. É a rocha, essa rocha tem o nome, é Jesus Cristo. E diz aqui, Deus
é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você acredita no potencial das mãos de Deus? Você crê no que está escrito nas Escrituras? Então, tome posse da sua vitória. Tome posse, porque Deus é bom. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Davi, ele sabia mexer com o coração de Deus. Davi fazia por onde Deus se agradar. Deus se agradava de Davi. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso para que Deus venha se agradar de mim e venha se agradar de você. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Creia. Se essa palavra tocou o teu coração, compartilhe com pessoas que necessitam de ouvir e receber o Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que tudo novo Ele está fazendo na sua vida e no seu coração. Vamos orar? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero abençoar a sua vida. Se você crê no poder da oração, ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai, em Tuas mãos está todo vencer, resposta certa, todo aquele que clamar, que invocar, que suplicar o favor do Senhor. Pai querido, Pai amado, toca, Senhor, toca no coração dessa pessoa que espera, que acredita, que confia. Meu Deus, Davi, ele declarou que o Senhor é a lâmpada. Então, meu Deus, ilumina o casamento, ilumina o trabalho, ilumina a empresa, ilumina, meu Deus, a família. Toca agora, Senhor, aonde há trevas, que atende até mesmo pelo nome de doenças, de aflição, de insônia, de ansiedade, de depressão, de calúnia. O Senhor venha brilhar a tua luz e venha libertar esta pessoa. Pai querido, Pai amado, eu declaro todos que ora junto comigo, abençoados, libertos, transformados, repletos pelo teu poder, para a honra e para a glória do teu santo nome. E você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Receba o poder de Deus na sua vida, compartilhe esta palavra com alguém e seja iluminado por Deus em nome do Senhor Jesus. Sou o Bispo Souza, vou ficando por aqui e que Deus te abençoe. Fique na paz.